comentar sobre finados, porque eu imagino que esse ano, igual ao ano passado, com a pandemia, com tanta desencarnação que teve, será um dia de finados, mais uma vez, muito dolorido. A gente ainda traz tem muita dor, muita tristeza em relação à desencarnação. A morte não tem muito como ser diferente, porque nós estamos encarnados. Eu estava lendo uma mensagem do Chico hoje, ele falando que é muito difícil para qualquer ser, ele fala assim, vocês podem achar, Chico, sobre finados, é muito difícil para qualquer ser na vida agradecer, não sofrer com a morte e agradecer quando uma tristeza chega. Mas aquele que tem fé na vida futura, nutre-se de esperança para um reencontro na vida maior. Então, é lógico que a gente vai sofrer. É lógico que a morte, a separação de um ente querido, mesmo com nós tendo certeza que a vida continua, que no plano do espiritual, a vida às vezes pulsa, e geralmente pulsa até com mais vibração, com mais intensidade, que as distâncias um dia terminarão, que as saudades acabarão, nós estamos encarnados. E negar que nós temos essa tristeza com o desencarne, nós temos dor quando alguém próximo de nós morre, é negar uma realidade da vida, independente de ser espírito ou não. Essa visão do Chico, que a gente não agradece que tristeza, porque ela vai vir, nós queremos ou não, mas que nós temos que nos nutrir de esperança na fé. Eu gostei disso. Porque o consolo da doutrina espírita é a esperança. A esperança que vem da certeza. Não aquela esperança titubeante, mas será mesmo que existe vida depois da morte? Aquela hesitação, mas será mesmo? A doutrina espírita veio acabar, segundo o espiritismo, matou a morte, como o Fernando fala, né? A doutrina espírita, Kardec, o espiritismo, veio trazer provas em contexto, pesquisas, mensagens, livros, um arsenal para fortalecer em nós que realmente a vida continua e mais viva do outro lado. E não só que a vida continua, que ela não continue em forma latente, dormente, aguardando o despertar de Cristo, que ela não continua às vezes na forma de uma árvore, não, que ela continua viva, que a nossa vida de relação, que os nossos relacionamentos continuarão do outro lado, sim, que os nossos relacionamentos afetivos, amorosos, continuarão do outro lado. Que do outro lado, nossos filhos nos encontrarão com seus pais e com seus avós, com seus netos, amigos com amigos, irmãos com irmãos, e também que encontraremos com nossos desafetos do outro lado. A vida continua, não de uma forma paradisíaca, não de uma forma beatífica, no Éden, paradisíaco, ou no inferno de que purgatório, não, ou no purgatório, no inferno que nos queima, nem na dormência esperando o desencarne, não, a vida continua viva. Só que enquanto nós não reencontramos aqueles que nos precedem ao desencarne, não tem como não sofrer. Não tem como não ter dor. Não tem como negar que isso nos machuca. Agora, a posição espírita é uma posição de consolo, de esperança e uma posição de entendimento e de respeito. E de respeito com todos os sentimentos que qualquer um sinta perante o desencarne. E a gente é muito procurado para falar sobre morte. Nessa pandemia, então, como no consultório chegavam pacientes que desencarnou o esposo, que recentemente que um filho bem mais jovem desencarnou e ela não, ia falar, por que não me levou? Levou ele? Eu tive Covid, sou velha e ele era jovem, sabe? Então, como essas situações estão no dia a dia. Mas como? Uma senhora de 80 anos teve Covid, não aconteceu nada, meu filho de 32 teve, em 5 dias faleceu. Não é assim que a gente escuta essas histórias?
permeando o dia a dia hoje em dia. Então, isso está muito vivo. E a gente que é espírita, e conhecidamente espírita, às vezes só de você. Mas você tá seguindo espírita? Alguém que nem é palestrante nem nada? Nem é. Mas o que você está lendo aí? Eu estou meio perdida. Todos nós estamos constantemente em contato com essas situações. O dia de finados foi colocado, a história, eu sempre falo essa história quando eu faço essa palestra, porque eu acho a história da escolha desse dia sensacional. Aquele que já me ouviram falar, vão ouvir de novo. Aquele que não ouviu, vai ouvir agora. Existia, não é? O dia de Todos os Santos, que era dia de ou seja, é dia dos santos. A Igreja Católica comemorava o dia de Todos os Santos, porque tem assim, tem São Sebastião, São Miguel, São Gabriel, santo aqui, santo aquele outro, Santo Antônio, São Pedro. E teve um dia que se comemorava todos os santos, que eram almas redimidas e que já estavam, em que se fazia orações àqueles santos, em que você postava sua homenagem, seu agradecimento, e que irradiava orações de agradecimento, de saudação em relação à memória dessas almas que passaram de forma santificada na Terra. E muitos, a gente sabe que nem santo foi nada, era muito mais político. Teve um abade francês que falou, mas espera aí. Então, a gente faz oração pelos santos. Nós temos uma oração por aquelas outras pessoas que não foram consagradas, mas que foram aceitas como dias, almas santificadas, que nós temos oração. E para aquelas outras almas que estão agora, que não são santos, e que não estão no inferno, ou que estão aí, ninguém reza por elas. Esse abade pensou, peraí, quem mais precisa de oração são almas não santificadas. Isso lá é um abade francês, que não era bispo ainda, lá no século, não sei, 320 e poucos, não, 320. Como o dia primeiro já era 520, era estabelecido como o dia de Todos os Santos, ele falou, peraí, então nós vamos fazer um dia de orar por todas aquelas almas que não foram santificadas e que precisam das nossas orações. Então vai ser aqueles que chegaram ao fim, aqueles que tiveram o fim e precisam das orações. Finatis, em latim, é aquele que terminou a missão, aquele que cumpriu sua trajetória, finatis. Então, aqueles que finaram sua vida, os finados. Finados vem disso. Não é aqueles que morreram, que não lembram de luto, de ficar de preto, de sofrer. Era para consagrar uma homenagem à vida daqueles que passaram pela Terra. E não para se transformar num dia com todo o peso do luto da separação, de se vestir de preto, de fazer toda aquele comércio, aquela... Não é que tem nada de errado de ir lá fazer, mas com aquela carga de ai, meu Deus, que tristeza, que saudade, que sofrimento, não podem ir de roupa colorida, porque é um dia triste. É um dia que se associou com a morte, com o fúnebre, com o luto. Então, o dia de finados surgiu como uma homenagem à vida de quem viveu, da vida que nós passamos aqui. Era como se nós reunimos e falassem, poxa, vamos lembrar aí de 30, 40 pessoas que tiveram uma vida tão boa, não eram tão nossos amigos? Vamos fazer uma oração por elas? Certo? Esses espíritos estão no plano espiritual e precisam de orações e talvez nem os familiares lembram deles direito. Vamos orar por eles. É o que nós fazemos nos grupos de orações, não é, Mauro? É o que nós fazemos nos livros dos centros espíritas, que colocam o nome das pessoas que precisam das nossas orações. Foi assim que surgiu. Mas como nós temos muita dificuldade em relação à morte, nós temos muita dificuldade em relação a essa separação, atavicamente foi se colocando essa visão de tristeza, um dia de dor, um dia de chorar, um dia de sofrimento, e que nós levamos uma carga emocional de muita tristeza aos cemitérios, em vez de levar um dia, chegar e falar, olha, que coisa boa que você viveu, que coisa boa, minha irmã, que durante 32 anos você esteve aqui comigo. Mas quando você vai perante o túmulo, uma cela, onde está aprisionado um corpo, você pensa, nossa, minha irmã está aqui, não pode sair. Meu pai que enterrado aqui agora é só ossos, não é?
A gente leva no cemitério, às vezes, a visão de dor. O que a doutrina espírita fala é que nós podemos ir, e quantas vezes as mocidades espíritas iam e ainda devem ir. Eu sei que é isso, nós somos de uma época mais antiga, as mocidades faziam muito isso. E a porta do cemitério, com as mensagens de André Luiz, de Emmanuel, não é, Mauro? Distribuir mensagem, a vida continua, né? Ore para o seu ente querido com amor, porque ele está vivo, nada acabou, não existe separação, a vida continua. Essa era a mensagem espírita que se levava. E é isso que a gente tem que trazer para a gente. E respeitar a dor do outro, respeitar o desejo do outro, mas não que a gente vá a um cemitério, perante qualquer época de um túmulo, e que leve sentimento de oração. Mas eu vou lá só lavar o túmulo, pôr uma florzinha. Vai, lava o túmulo, põe a flor, põe a vela, manifesta sua fé, mas faça uma oração, como diz, como diz o Chico, num momento de esperança, de gratidão. Transforme a vida a um momento, ao túmulo, ao campo sagrado da dor, que é o cemitério, porque ali não está apenas o corpo, está a representação simbólica de uma vida, não representação material da morte, a representação de uma trajetória de vida, viveu 30, 40, 50 anos, mas ele tem uma história viva de um espírito que passou pela terra, viveu sua vida, que deixou amor, que deixou coisas boas em nós. Se vai ao cemitério, vá com sentimento de gratidão, não de tristeza por ele ter morrido, uma gratidão pela vida que ele teve e pelo que ele viveu com você. Aí, essa visão, essa visita ao cemitério, ao túmulo, torne-se um momento de oração contínua para esse espírito que pode estar do seu lado ou não, mas de que, de qualquer maneira, vai ser de alguma forma conectado pelo seu pensamento. Se a visita se transforma numa oração de gratidão, não por alegria de ter morrido. Olha, eu fiquei triste pela separação, mas foi tão bom que você esteve aqui, eu te amo, dei tanto e continuo te amando. E a nossa separação é transitória. Esse espírito receberá uma carga energética, fluídica de amor. E se ele tiver uma situação melhor, ele vai te abraçar e falar: é isso mesmo, minha querida, meu querido, eu estou aqui vivo. E se ele não estiver tão bem, ele vai se sentir acolhido, porque vai se sentir amado. E o amor ultrapassa qualquer barreira. Então, nós temos que ter a postura de amar e de fortalecer o espírito, mesmo que chegando lá, nós sentimos uma certa constricção, que transformamos isso em esperança com a nossa fé, com a nossa certeza, como eu falei no começo, que nós não morreremos. E que a vida pulsa do outro lado. A vida continua pulsante e vibrante. Não é nem do outro lado, é no mesmo lado. De um lado, num plano energético espiritual que nós não conseguimos visualizar ou visibilizar com os nossos olhos materiais. E essa postura é muito importante. E é muito importante o espírito ter essa postura em relação, primeiro, aos funerais. Eu quero falar nisso porque, recentemente, nós fizemos no centro, eu participei do grupo de estudo do primeiro semestre, de Obreiros da Vida Eterna. Ou foi no semestre passado, que é um livro psicografado por André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, que fala do desencarne de 5 obreiros da Terra, um espírita, um que era ateu, um que era católico, um que era evangélico, e uma pessoa, mas todas as pessoas que precisavam de um certo acolhimento, e dos trabalhadores espirituais que vêm acolher esses espíritos na hora do desencarne. É muito rico, porque não só pelo trabalho do plano espiritual, mas é muito rico para mostrar a posição dos familiares, dos amigos, nos momentos finais, na semana, nos meses finais, do desencarne das pessoas queridas. E, por outro lado, é emblemático um capítulo que ele mostra a postura das pessoas durante os funerais. Contando histórias, às vezes, picantes, colocando histórias, segredos. Agora que morreu, eu posso contar um segredo, e o espírito está do lado, o próximo.
revelando assim pessoas que durante um funeral, em vez de manterem a mente e o coração aberto, no momento de oração para ajudar os familiares, emitir zonas radiações energéticas de paz a todos aqueles encarnados, os encarnados que estão ali, ficam com chacotas, contando anedotas, posicionamentos e que são extremamente agressivos para todos aqueles que estão no plano espiritual e ainda não estão em estágio de evolução maior, que é a maior parte dos desencarnados na Terra. Então, é uma postura interessantíssima ler esse livro para que a gente veja as situações que o plano espiritual tem que socorrer e as posturas até de espíritas. Nós temos que chegar, levar, como diz Chico, fé e esperança. E, por outro lado, fora de você falar desse livro, existe, às vezes, a gente tem algumas atitudes. E eu li hoje um trabalho de uma psicóloga, não me lembro o nome dela, psicóloga americana, Nicola Bonsai, uma coisa assim, acho que é americana mesmo, das frases que mais machucam as pessoas no momento do luto, dos funerais, ou então logo após a morte, a situação que alguém desencarnou. São aquelas frases que não revelam nenhuma verdadeira ganho. Assim, e faz mesmo assim, olha, ele está vivo, ele está com Deus. Você não sofre por isso, não. Ele está morrendo de dor. Ela está com tristeza imensa. Você não deixa ela falar. Você não tem direito de sofrer. Se você sofrer, você está em desacordo com Deus. Você está com Deus, você não pode sofrer, jogando culpa na pessoa. Ou então assim, mas também ele já viveu muito, estava velhinho. Ele vai estar melhor agora nos braços de Deus. Ou então falar assim, ele está muito melhor do lado de lá, que é um plano de luz, e que ele não está preso na prisão do corpo. Coisa que a gente escuta muito, livro espírito, né? O céu está em festa porque ele voltou, e nós aqui que estamos tristes. Frases assim que, como ele foi uma pessoa boa, certamente ele está nos braços de Jesus. Frases que, segundo o trabalho de todo esse psicólogo, não ajudam em nada e apenas colocam mais dor, reforçam barganhas, transforma aquele momento de dor em mais dor. Quando alguém está vivenciando um luto por qualquer perda de um ente querido, um amigo querido, qualquer que seja, pai com filho, filho com pai, cônjuges, vós com netos, qualquer grandes amigos, precisam da nossa presença, do nosso ouvido carinhoso, das nossas orações. Chegar e falar, olha, a sua dor deve estar sendo muito intensa. Eu estou aqui do seu lado. Conta comigo porque deve é. Eu te amo muito. Essa, falar pouco, escutar muito. E deixar que a pessoa precisa de alguém que ela ponha para fora as suas dúvidas, a sua falta de esperança, que naquele momento toda uma vida vem ao psiquismo. E quantos espíritas vezes chegam dando livro, olha, nosso lar, a vida continua, não é hora. Na hora do luto, na perda inicial, é a hora do conforto, do silêncio e do ombro amigo. Da oração compartilhada. De aceitar. Que quando você fala, não, mas ele está melhor, é quando fala, por que você está sofrendo? Ele está melhor que você. Mas ela está sentindo dor. É o momento da palavra colocada apenas, estou do seu lado. Você não está sozinho. E quantas pessoas, às vezes, deixam de visitar pessoas que faleceram, falam, não vou lá não, nem sei o que falar. Não é, Fernando? Eu nem sei o que falar, não vou lá não. Mas você não tem que falar nada. Fala, chegou, eu estou aqui. Deve estar doendo muito, como doeria em mim. Mas eu sou seu amigo, sou seu irmão. Estou aqui porque deve é. Você está sempre nas minhas orações. Depois você se sente acolhida, amada, no momento que ela está sentindo vazio. Nós preenchemos o vazio dela com essa atitude. Eu achei excelente esse trabalho. Posso até mandar para vocês depois. E, por outro lado, aquelas pessoas, aquelas condutas assim, eu passei por isso, eu perdi meu filho também. Com o tempo isso passa. Ela não quer saber se perdeu seu filho. Agora é hora dela. Nós temos sempre um momento de colocar que a nossa dor é a marca do outro. E falar assim, você vai dar conta porque eu dei conta. Eu falei, se eu não der conta, eu sou mais fraca que ela. Então não é hora de colocar a sua dor, é hora de escutar a dor do outro, falar, eu estou aqui.
Quando eu lembro quando minha irmã faleceu, no funeral, alguns espíritos chegaram, fizeram as orações lindas, foi bom. Chegou um senhor, fez uma palestra muito bom, contou uma história, mas começou a nos estimular que nós entendêssemos que era assim mesmo e aceitássemos que a vida era daquele jeito e acabou. E eu estava mandando ele embora do funeral. Ele estava bem intencionado, mas ele só estava aumentando. Eu não queria escutar aquilo naquela hora, eu não queria escutar a parábola de que todo mundo já morre um dia. Eu queria alguém que estivesse do meu lado, me abraçando. Porque a dor era muito grande. Depois, passado o primeiro momento, nós vamos ter oportunidade, se a pessoa se sentiu acolhida pelo nosso exemplo, pela nossa palavra, pelo nosso amor, pela nossa presença afetiva na vida da pessoa, e saber, Gilberto, Fernando, Mauro, Nélia, Caio, você que é espírita, eu ainda não sou, ou você que é mais espírita mais tempo que eu, ou nós somos espíritas, como é que você pensa que ele está? Aí vão começar, aí seja a hora, talvez, de você, se a pessoa quiser, você ofertar um manancial maravilhoso da doutrina espírita, para que a pessoa se sinta acolhida agora e reforce a sua esperança no continuar da vida, no prosseguir do amor, no reencontro que apenas o tempo separa. Eu penso assim, e eu acho que essa é uma postura muito interessante. Lembrar que, perante o luto, existem, os psicólogos mostram as fases, e nós temos que respeitar o tempo de cada um. Como se alguém falar assim, mas 60 dias já é luto patológico. Mas como é que você pode saber isso? Mas já tem 6 meses, cada pessoa é um mundo. Nós somos um universo representado pelas nossas vivências passadas, que eu venho vindo de vidas e vidas. Por essa vida que eu tive aqui, por como eu construí minha relação com a pessoa que desencarnou, como isso está mexendo comigo. Então, o tempo é individual. O luto passa a ser patológico quando ele começa a transformar a pessoa para de viver e aquilo se torna recidivante, aquilo não, a pessoa, todo mundo da família, as pessoas já conseguiram retomar a sua vida, seus relacionamentos, e a pessoa continua cada vez mais ligada em morte, em sofrimento, deixando de se relacionar socialmente, e aí sim pode começar a desenvolver um luto patológico. Mas esse tempo não é 2 meses, 3 meses, 6 meses. Esse tempo de cada um. E a gente tem que tomar cuidado com isso. E a nossa postura é de sempre ofertar, estou sempre aqui. Estou sempre aqui. Uma hora que o coração pedir, porque se o coração não pedir, vai ter ajuda. Tem certas pessoas que precisam de tratamento até com psiquiatra. Mas essas coisas têm que ser com muito cuidado para que nós não interfiramos na fase. Primeiro, a gente nega, não é possível que meu pai morreu. Não acredito, fica naquele desespero. Ao invés que eu estava nos pesadelos, eu acordei, continua. Então, tem uma fase de negação mesmo, que a pessoa, mesmo inconscientemente, ela nega, ela demora a aceitar. Parece que eu estou num pesadelo que não acaba. Aí vem uma fase que a pessoa, que ela fica com ódio, com raiva, ela fica irritada, fica dando mal resposta. É muito comum. Não é, nem todo mundo passa por todas as fases, mas geralmente assim. Fica mais ríspida, fica mais mal-humorada, porque a dor está fazendo e ela está com raiva, ela está com ódio de tudo que vê, está com raiva de Deus na vida, porque ela foi agredida pela dor. Depois vem uma fase muito perigosa para religiosos, que é a fase da barganha, em que a barganha, por exemplo, olha, mas o que eu fiz? Eu fui tão certo, sempre fui tão honesto, criei meus filhos, meu filho era uma pessoa tão boa e Deus levou meu filho. Essa fase muito, né? Fiz tantas promessas, cumpri tudo que tinha que ter feito, sempre trabalhei no centro, não é assim? Então, ou então fala, fica fazendo barganha, ai meu Deus, se eu vou manter o luto, vou me manter em luto para que o senhor tire a dor de mim, não está muito difícil, o que eu preciso fazer? Preciso virar extremamente religioso para continuar, para conseguir, né? É uma fase difícil essa barganha. Mas a barganha tem uma barganha positiva. Tá, então a dor não vai embora. Dor não vai embora mesmo. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. A negociação, eu preciso melhorar, já que a dor não vai embora. E quando eu tenho certeza que a dor não vai embora, vem uma fase profunda que chama depressão. E ele fala, fulano não podia estar triste e deprimido porque alguém morreu. A depressão e a tristeza porque alguém morreu, que faz essa fase inicial de negação, de barganha, ou morreu mesmo, não tem jeito, não volta.
a saudade está constringindo, psicologicamente é uma fase importante para que eu mergulhe no meu íntimo e ressaia mais fortalecido. Então, negar a dor, não deixar que as pessoas sofram, questionar a tristeza, porque você é espírita, como é que você está sofrendo com a morte do fulano? Você não sabe que está vivo? Eu sei, mas eu estou com dor, está triste, está ruim. Ou então, com religião ou não, a fase da tristeza e da depressão, da morte, é uma fase psicológica importante para que a pessoa ressurja depois na fase seguinte, que é a fase da aceitação. Quando ela já vê que não adianta. E esse tempo é maior ou mais breve ou mais demorado, de acordo com cada um, com sua religião, com seus conceitos. E uma frase que essa pessoa precisa de muita da nossa presença amorosa de apoio. E se nessa fase ela falar sobre vida continua, nós ofertamos. E o psicólogo oferece motivos para ela continuar vivendo. E o terapeuta oferece motivos para ela continuar, que tem muita vida em volta dela, que não precisa ficar presa à morte de alguém. E depois ela aceita. Quando ela aceita, ela vem mais fortalecida. Porque esse espírito agora, encarnado, vivenciou talvez o momento de maior dor dessa encarnação, que é a morte de um filho, de uma pessoa muito querida. E a aceitação, uma aceitação que realmente isso é um fenômeno natural da vida, e eu agora venci um momento de grande dor, de grande sono da minha vida, eu não revoltei, eu estou mais fortalecido. Porque o grande problema é que a depressão e a barganha, às vezes, colocam as pessoas no momento da revolta. Revolta contra Deus, contra a vida, e não consegue sair pela falta de certeza, por essa esperança de que a vida continua. E a revolta nos afasta de Deus, nos afasta do plano espiritual, nos afasta de tudo, porque é uma negação da vida. E quando nós continuamos a negar que a vida continua, nós permanecemos estacionados na depressão, e na revolta, e na tristeza. Aí sim se torna patológico. Porque o momento de íntima interiorização, de aprofundamento do meu espírito, não foi capaz que eu busque artifícios, que eu busque condições para ressurgir mais fortalecido. Nesse momento, a doutrina espírita é fundamental. A crença na sobrevivência da alma, que seja espiritualista, que seja evangélico, que seja católico, a doutrina espírita dando essa ideia de relacionamento contínuo, que vai tudo dar certo, que as coisas vão se encontrar, que mais cedo ou mais tarde nós vamos reviver, que o Chico traz tão belo nessa oração, nos fortalece muito. Essa é uma hora de realmente nós começarmos o atendimento fraterno, de participar de grupos de estudo, de participar de grupos de oração, de fazer evangelho em casa, de ofertar com amor, sem agredir, respeitando o limite de cada um, está sempre ofertando momento de reconstrução na vida, de consolo e de esperança. Consolo e esperança. E nós, espíritas, não somos mais fortes que ninguém. Esse termo fala assim, mas o espírito é mais preparado. Tem ateu mais preparado que a morte, muito mais que a gente, às vezes. É isso assim. O verdadeiro cristão, aquele que está se fortalecendo, tem uma grande chance, mas não julguem, não julguem. Tem pessoas que são, às vezes, não acreditam em Deus, e são muito mais espiritualizadas que a gente. Eu postei no Instagram, coisa que eu nunca faço, semana passada, um livro que eu li recentemente, e que fez, sabe, Fernando? Acho que, não sei se você viu, uma grande mudança dentro de mim em algumas situações. Então, eu coloquei que a morte é um dia que compensa se viver. De uma médica que trabalha com cuidados paliativos de São Paulo. Esse livro está sendo muito lido. Eu ganhei de uma residente, não é espírita, e ela fala que, às vezes, que perante a morte, nos momentos terminais, os religiosos dão mais trabalho no momento de cuidados paliativos do que muitos que não são religiosos, porque elas se sentem traídas pela figura de um Deus que não as protegeu. E é um livro extremamente espiritualizado em relação a aceitar algo que ela fala como você está diante do muro da morte, de uma terminalidade, de algo que se avizinha ou algo que já aconteceu. E ela fala do luto em determinadas situações da vida
não só de morte, de perda de profissões, de relacionamentos que acabam, mas ela fala que a gente precisa encerrar as fases. E que quando eu saio de um luto, quando eu saio de uma separação, da morte de um ente querido, e que eu realmente consigo vivenciar esse luto e me fortaleço, eu me preparo para novas relações na vida, com filhos que continuam vivos, com marido que continua, com um novo marido ou nova esposa que aparecerá na minha vida, com pais que muitos cônjuges, às vezes, recomeçam suas vidas e estão tão ligados no casamento passado que são infelizes no novo casamento porque não conseguiram terminar aquela relação. Não conseguiram vivenciar todo o amor que tinha que ser vivenciado. Não conseguiram perdoar, não conseguiram se libertar e ficam presos no intervalo entre o luto de uma relação, de alguém que se foi, ou de uma relação que terminou, e um novo relacionamento após uma morte ou uma separação, por qualquer que seja na vida. Por isso que eu postei esse livro, e é um livro que eu realmente indico, que a gente precisa ver uma visão médica, uma visão muito sentimental, muito séria, mas com muita espiritualidade, né? Do que a vida continua. Não é que a morte é um dia que precisa se viver, não fala da morte, fala que a vida continua dentro de cada um de nós. E eu espero que nós espíritas tenhamos sempre essa visão que nos fortalece. Não é o que eu vivi, não é o que eu estou deixando, que eu perdi para trás, mas a esperança. A esperança baseada numa fé que tudo continua e que nada termina. Essa esperança, essa fé, nos fortalece, porque o que eu vivi, o que eu passou, passou. O Rossando Kingsley, eu li também alguma coisa sobre ele falando hoje, que o sentimento que ele mais se reforça nos pacientes que o procuram em luto patológico é ter gratidão pela vida da pessoa que aqui passou. Achei tão bonito, sabe, Rose? Você tem que ter uma gratidão pela vida que seu pai teve com você. E que nós pegamos assim, mais se ele tivesse fumado menos, não teriam tido câncer. Se fulano tivesse tido melhor, não teria tido um infarto. Nós temos a tendência ainda a falar que está ligado no que não viveu. Se eu teve um filho, 20 anos, 15 anos, irmã, 32 anos, um avô, 92, né, Rose? Um avô Moisés. Eu estou grato porque a única coisa positiva que eu tenho, o que me fortalece, é a gratidão pelo que foi vivido, Fernando. Isso é vivo. Esse sentimento é que vai limpar as arestas depressivas do que eu não vivi. Porque o que eu vivi com a pessoa é um sentimento muito mais forte do que eu perdi, e luta é perda. Então, ele trabalha, e os grupos muito de escola trabalham nisso, muito na gratidão da vida, do que se tem vivido com a pessoa. De bom. E até as experiências suas que se transformam depois da morte em vivências de aprendizado, mas sempre com sentimento de perdão e gratidão. Eu achei muito bom. Rossando é um psicólogo espírita, todo mundo conhece, e que a gente trabalhe nisso na gente, de verdade, para que nós possamos ter um caminhar mais suave, ter esse trabalho, essa vivência em relação à morte de uma forma mais tranquila, que possamos nos ajudar muito e ajudar muito aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Porque todos nós vamos viver inúmeras situações de luto. É da vida. É do espírito. E, mais uma vez, daqui a um tempo, nós todos vamos estar voltando para o plano espiritual. E vamos estar muito felizes se no plano espiritual, aqueles que ficarem aqui e estiverem gratos pela vida que nós tivemos com ele. Se eu estiver do outro lado, e a Rose, qualquer que seja dos filhos, poxa, que gratidão que eu tenho pelo pai que eu tive, pelo amigo que o Gilberto foi, pelo esposo que ele foi. Isso vai ser maravilhoso para o espírito do outro lado. Imagina o espírito do outro lado, um pai do outro lado, recebendo um influxo energético amoroso da gratidão de um filho que fica. Quando Jesus fala, deixai os mortos, enterrem seus mortos, que está em Lucas, capítulo 7, versículos 59 e 60, na moral estranha do Evangelho fala disso. Ele estava falando, olha, deixa aqueles que ainda estão ligados à morte, deixa com a morte.
que vai, anuncia o reino de Deus, o Espírito continua, a vida continua. Ele fala, vai e agradece ao pai, porque na tradição judaica, se o filho não fizesse todo o enterro do pai, não participasse do bem, não fizesse uma declaração patrimonial de todos os bens, ele perderia uma parte da herança. Então, esse jovem que falou que Cristo, ele estava preocupado com a matéria, não era a gratidão ao vida do pai. Se ele não fizesse a parte, ele perderia bens, fortuna, bens materiais. Aí Cristo Jesus fala, olha, deixa que a parte material resolva a parte material. Você só vai poder falar do reino de Deus, que o mundo, que a vida sobrevive, que é um reino de paz e de amor, se você não estiver ligado à matéria. E eu tenho que ser grato, e nós temos que ser gratos aos ensinamentos, à vida de amor, de relacionamento, aos exemplos que nós aprendemos uns com os outros aqui na Terra. Quando eu falei do avô da Rose, não é, Rose? Falou, nós temos pelo avô da Rose que morreu, pelo meu avô Rafael, eu estava pensando nele hoje, eu ia falar sobre isso. Eu lembro do meu Rafael, só tenho gratidão. Só gratidão, eu não tenho um momento, eu só sou grato a tudo que o vovô exemplificou na minha vida. O tanto que ele conseguiu fazer para que eu seja bom. Queria que coisa mais boa, eu tenho uma gratidão imensa, eu estava pensando isso, pelos 32 anos que a Lorena viveu comigo, né, Rose? Eu ainda tenho dificuldade um pouco, até hoje ainda dói demais o desencarne da Lorena. E eu acho que eu estou começando a mudar isso, porque eu tenho que ser grato pela vivência maravilhosa que ela teve entre a gente, porque foi tão importante e tão bom tê-la com a gente. Foi tão bom viver com ela 32 anos. Quem sabe na próxima eu vivo 100, na próxima a gente vive 50. Que nós continuemos, então, espírita que somos, cristãos que somos, esperançosos, ligados na vida, daquele que terminou a missão no finado, né? Que seguiu sua vida e cumpriu belamente a sua passagem na Terra do jeito que ele deu conta. E que manifestemos amor, compaixão, ouvido caridoso, compaixão, amor, por todos aqueles que nós precisamos, pudermos ajudar nos momentos de dor, no momento de luto e de desencarne. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Fernando?